Na França pré-revolucionária, o Estado monárquico era estruturado como uma teia complexa de privilégios, deveres e hierarquias que se consolidou ao longo de séculos. No ápice dessa pirâmide estava o rei, considerado por direito divino o representante de Deus na Terra. Luís XVI, que reinava na década de 1780, exercia teoricamente poderes absolutos: legislar por éditos, declarar guerras, administrar justiça e regular a economia. Na prática, entretanto, sua autoridade encontrava limites na antiguidade dos privilégios locais, no poder financeiro dos parlements, tribunais superiores de justiça, e na influente nobreza, que gozava de isenções fiscais e de postos elevados no exército e na igreja. Logo abaixo da figura real, situavam-se os grandes secretários de Estado, ministros responsáveis por pastas como guerra, fazenda, relações exteriores, marinha e casa real. Ainda que subordinados ao rei, muitos desses ministros vinham de famílias poderosas e defendiam interesses próprios, formando redes de clientela que permeavam toda a administração. As finanças públicas eram pulverizadas em inúmeros bureaus e fermes generales, companhias privadas encarregadas de arrecadar impostos, o que tornava a cobrança ineficiente e favorecia a corrupção. Grande parte da receita real era consumida pelo luxo da corte de Versalhes, pelos gastos militares ou pelo pagamento de juros de uma dívida pública crescente. No plano social, a sociedade francesa estava rigidamente dividida em 3 ordens, ou estates: o primeiro estado, composto pelo clero; o segundo estado, pela nobreza; e o terceiro estado, pelo conjunto dos demais súditos, camponeses, burgueses, artesãos, comerciantes e operários urbanos. Clero e nobreza representavam menos de 5% da população, mas monopolizavam quase toda a terra arável e desfrutavam de privilégios como a isenção de impostos diretos. A maioria não pagava o taille, principal imposto régio, e o direito de tributar vilas e aldeias. O clero, dividido entre o alto clero, com arcebispos e abades de famílias nobres, e o baixo clero, com padres de origem modesta, era, ao mesmo tempo, um agente espiritual e um senhor feudal sobre vastas propriedades. Os nobres, por sua vez, dividiam-se entre os vieille noblesse, velha nobreza, de linhagem medieval, e os noblesse de robe, nobreza de toga, que haviam adquirido títulos por serviços prestados ao Estado ou pela compra de cargos públicos. Ambos os grupos gozavam do monopólio de altos cargos militares e judiciários, além de privilégios de vestimenta e obrigação de cavalgar a cavalo em cerimônias oficiais. A nobreza de carteira, em especial, servia de ponte entre a burguesia rica e o reinado, encorajando o clientelismo e as alianças políticas. O terceiro estado, que correspondia a aproximadamente 96% da população, estava longe de ser homogêneo. No campo, a imensa maioria dos camponeses vivia em situação de semi-seigneurie, submetida a corveias, trabalho forçado em estradas e propriedades do senhor, banalidades, direito do senhor de explorar moinho, adega e forno, e tites, dízimo, eclesiástico de 10% da produção. Diversas servidões persistiam em forma atenuada, e o campesinato ainda arava terras coletivas seguindo usos ancestrais. Ao lado desses, existia uma minoria rural de pequenos proprietários livres, muitas vezes endividados. Nas cidades, os membros do terceiro estado variavam dos burgueses ricos, banqueiros, grandes comerciantes e profissionais liberais, aos artesãos organizados em corporações de ofício. Essas corporações regulavam preços, volumes e técnicas de produção, mas também cerceavam a inovação e o livre mercado. Mais abaixo na escala urbana, artesãos sem ofício, jornaleiros, mendigos lutavam pela subsistência, dependendo de bailes, feiras e eventos religiosos para obter trabalho eventual. A mobilidade social era quase inexistente.
Um filho de camponês dificilmente ascendia na escala social, enquanto os burgueses aspiravam à compra de títulos de nobreza para quebrar essa barreira. A economia francesa combinava a agricultura de subsistência com manufaturas artesanais e indústrias nascentes, sobretudo têxtil, espalhadas por regiões como Normandia, Borgonha e Flandres. O sistema de mercantilismo ainda vigorava. O Estado protegia indústrias nacionais com altos impostos sobre produtos importados, mantinha monopólios de exploração, como o tabaco e as companhias de comércio, e incentivava a colonização ultramarina. Porém, a França mantinha um déficit crônico na balança de pagamentos, pois importava mais bens manufaturados e produtos coloniais do que exportava. As comunicações, estradas, canais e correios estavam avançando lentamente graças a projetos estatais, mas permaneciam insuficientes para integrar plenamente as diferentes províncias. Cada região dizia-se uma país d'État ou um país d'élection, de acordo com o método de taxação e representação nas assembleias provinciais. Outras, chamadas pays d'imposition, sofriam impostos arbitrários. Essa fragmentação jurídica e fiscal tornava o sistema confuso e injusto aos olhos do terceiro estado, que pagava a maior parte das taxas e dos tributos. Culturalmente, o século XVIII francês era uma era de ouro do iluminismo. Salões literários e científicos se multiplicavam em Paris, onde filósofos como Voltaire, Rousseau e Montesquieu desafiavam dogmas e propunham novos contratos sociais. A monarquia tolerava, em grande medida, essa efervescência intelectual porque via nas novas ideias instrumentos de reforma administrativa, desde que não questionassem diretamente o direito divino do rei. A Academia Francesa, o Collège de France e as sociedades de agricultura e ciências debatiam despotismo esclarecido, sugeriam melhorias agrícolas e atuavam como pontes entre saberes tradicionais e descobertas científicas. No plano religioso, a Igreja Católica era dominante, mas minada pelo jansenismo, movimento interno que defendia uma moral rigorosa e criticava a proximidade do clero com o poder laico. O Estado concedia ao rei o privilégio de nomear bispos, privilégio de patronato, o que rendia cargos de prestígio e benesses a nobres interessados no pécule clerical. Havia ainda minorias protestantes, huguenotes e judeus, protegidos, em parte desde o Edito de Nantes, 1598, e em parte, marginalizados ou obrigados a conversões forçadas. Esses grupos formavam vielas econômicas densas, controlando, por exemplo, o comércio de tecidos e de artigos de luxo. O sistema judicial era descentralizado. O rei legislava por éditos, mas os parlements, particularmente o de Paris, tinham a prerrogativa de registrar ou remonstrar contra esses éditos, atrasando reformas fiscais ou jurídicas ao alegar ilegalidade histórica. Esse jogo de bloqueios entre o executivo e o judiciário fazia da política real um tabuleiro de xadrez, no qual se negociavam perdões fiscais, cargos e alianças. As leis penais variavam por província e podem parecer hoje cruéis. A tortura era admitida para extrair confissões e punições públicas, como a roda, a guilhotina, em uso experimental, e os exílios forçados, buscavam demonstrar o poder régio. A vida cotidiana do súdito monárquico pendia entre a religiosidade intensa e as festas cívicas, missas solenes, procissões pelas ruas, festivais de carnaval e touradas no sul. A imprensa ainda engatinhava. Panfletos e folhetos anônimos circulavam nas praças, criticando impostos e privilegiados, mas eram perseguidos pela censura real. A educação formal era privilégio do clero e da nobreza, com aulas em latim e retórica clássica, enquanto escolas populares ou petites écoles ofereciam ensino irregular a filhos de artesãos. Em síntese, o Estado monárquico francês pré-1789
Era um regime de contrastes, um absolutismo pautado na coesão entre rei, nobreza e clero, mas corroído por crises financeiras, tensões sociais e a emergência de novas ideias políticas. A coexistência de privilégios seculares e de demandas de justiça fiscal, aliada ao crescimento de uma burguesia esclarecida, erguia-se sobre um castelo de cartas cujas fundações desabariam nos rumos da Revolução. Essa complexa teia de obrigações e direitos, de luxos reais e penúrias camponesas, de tradições medievais e esperanças iluministas, formava o palco em que se desenrolaria uma das mais extraordinárias rupturas da história moderna.